Olá, meus amigos da UPUP, tudo bem? Trago para vocês mais um caso inusitado que aconteceu recente. O fato se deu mais precisamente na noite do dia 1º de fevereiro de 2019 e que envolveu toda uma família quando se deslocava do município de União para Teresina, capital do Piauí. Mais precisamente pela região da Convap, que é uma extensa plantação de cana-de-açúcar. O carro aonde eles se encontravam foi perseguido por um objeto ainda desconhecido. O fato é de grande importância pela riqueza de detalhes desse acontecimento. Em anos anteriores, a UPUP esteve por aquela região e verificou que a casuística é gigantesca naquele cenário interiorano. Estivemos em anos anteriores, precisamente no povoado Bandeira, que fica depois de União, e de lá conseguimos filmar um objeto ainda desconhecido, que pela posição geográfica tudo indica ser também dessa região da Convap. Estivemos também em anos anteriores do lado maranhense, mais precisamente no povoado Riachão, e verificamos também que o cenário ufológico por lá é gigantesco. Todas essas matérias vocês conferem em vídeos que foram produzidos aqui pela UPUP. Esperamos dessa forma contribuir com mais esse caso de tamanha importância, principalmente pelos detalhes dentro do cenário nordestino. Bem, isso aconteceu dia 1º de fevereiro, às 11h30 da noite. Era mais ou menos 11h30, a gente lembra porque em um dos vídeos, não saiu nada nos vídeos, mas em um dos vídeos que a gente gravou, tá a data. Então a gente sabe que foi mais ou menos isso, 11h30. Mas na verdade no vídeo só saiu a gente meio desesperado, em pânico, enfim. E aí meu pai tava levando a gente para o aeroporto em Teresina, na Piauí 112. E isso foi na região da Convap, que é uma plantação, uma extensa plantação de cana. Eu acho que você conhece lá. E a gente conversando, tava eu, meu pai, minha mãe, meu irmão e meu marido dentro do carro, a gente tava conversando, né? E tava muito escuro. Se eu não me engano, não tinha poste de energia. Se eu não me engano, não tinha poste de energia. Tava muito, muito escuro mesmo. Era só o carro, o farol do carro. E não tinha outros carros passando. Dificilmente passava algum carro pela gente. E a gente avistou do nosso lado esquerdo o que parecia ser um avião, porque em cada ponta dele tinha uma luz, como se fosse aquelas luzes do avião, e no meio tinha um farol bem forte, e ele estava bem baixo. E aí meu irmão viu.
Aí a gente ficou, meu Deus, o que que faz um avião aqui, né? Um avião de grande porte mesmo, comercial, Boeing, enfim. E a gente ficou muito assustado, porque lá não é rota de avião. E ele tava indo sentido como se fosse pro Maranhão, sabe? Só que tava bem baixo. Ele ia atravessar a plantação de um lado a outro, ia cruzar o carro. E aí a gente desesperado vendo aquela situação, imaginando, meu Deus, o avião tá cheio de gente, todo mundo deve estar desesperado. E a gente angustiado também, né? Achando que fosse um avião. E o avião se aproximava da gente. E aí a gente começou a alertar meu pai. Pai, acelera, acelera. Porque o nosso medo era do avião cair em cima da gente, ou próximo da gente, e explodir o combustível, enfim. Ao mesmo tempo que a gente imaginou, eles devem estar perdidos por aqui para gastar o combustível para poder fazer um pouso de emergência, né? Porque o avião também liga aquela lanterna da frente quando vai fazer um pouso de emergência, né? Enfim, e o certo era a gente seguindo linha reta na rodovia e o avião ia cruzar de um lado para o outro, mas não foi isso que aconteceu. Quanto mais a gente se distanciava, quanto mais meu pai acelerava e a gente se distanciava, mais ele se aproximava da gente. Então a gente achou assim, nossa, a gente está fazendo o cálculo errado, vamos parar o carro e deixar o avião seguir, né? Porque o nosso medo era do avião cair em cima da gente. Quando a gente se deu conta, ele estava em cima da gente. Foi muito rápido. Quando se deu conta, ele já estava em cima da gente, bem baixinho. E quando eu olhei para o lado direito, que eu estava sentada do lado direito, antes de cruzar, ele pairou em cima do nosso carro. E quando eu olhei, não tinha asa de avião e não era um avião. Dava para ver perfeitamente a cor dele, as luzes. E ele não estava parado. Ele reduziu a velocidade e fez como se fosse, mudou o sentido de uma hora para outra, porque ele ia cruzar e de repente ele já estava acompanhando o carro, meio que pairando em cima do carro, indo na velocidade do carro, sabe? Aí eu olhei para aquilo e eu fiquei assustada, eu falei, ué, não é avião. E aí a gente ficou, todo mundo galera falando dentro do carro, o que é isso, meu Deus, o que é isso? Não é um avião, né? E aí, de repente, eu tentando entender, eu nunca tinha assimilado que fosse um OVNI, até porque eu não acredito. Até então eu não acreditava. Eu ouvia muitos relatos na minha cidade, de pessoas da minha família, inclusive, que viram e tal. Mas eu achava que fosse alucinação das pessoas, ou alguma outra coisa do tipo. E por isso eu não assimilei a um OVNI quando eu vi um objeto triangular. Ele tinha uma cor prata bem escura. E era enorme mesmo, tinha luzes bem fortes, enfim. E aí eu tava assim, sabe quando você fica aéreo? Eu assim, tentando entender o que era aquilo que tava praticamente pairando em cima do carro e tomou uma direção, de repente, tomou uma direção, de hora para outra, uma direção diferente. E para o nosso espanto, ele começou a baixar ainda mais, só que seguindo lateralmente já, descendo para o lado direito do carro e baixando. Até que isso tudo baixando e acompanhando o carro, né? Meu pai sempre anda a 60 por hora. E aí meu pai começou a acelerar a 130. E aí eu nem sei como a gente não sofreu um acidente nisso tudo. E aí a gente começou a observar, aquela nave desceu praticamente em cima do canavial. Desceu, mas constantemente seguindo a gente, né? Aí ela começou a reduzir a velocidade, a gente observando. E a luz que vinha frontal, ela já estava embaixo, assim. E ela iluminou todo o canavial ficou todo iluminado. E assim, o canavial não se mexia, ficava intacto. Parece que não saía nenhum tipo de vento, nada, né, dela, sabe? Ela não... Porque até um drone mesmo, um drone pequeno, ele faz muito barulho. E acho que se ele chega perto de alguma árvore, de alguma coisa assim, as folhas se mexem, né? E o canavial não se mexia de forma alguma, ficava intacto. E estava muito baixinho em cima do canavial. E foi isso que assustou mais a gente, porque a gente começou a entrar em choque, né? Falando, o que é isso que está acontecendo? E a luz que saía debaixo dele, ele como se ele estivesse procurando alguma coisa no solo. Mas parecia que ele queria mostrar alguma coisa pra gente, não sei. Porque ele fazia isso tudo ao mesmo tempo que seguia a gente. Enfim, a gente conseguiu se distanciar um pouquinho dele.
E aí, eu acho que ele percebeu que a gente estava se distanciando, ele de repente tomou uma velocidade bem alta, sempre na nossa lateral, para acompanhar a gente. E daí ele acompanhou a gente por um bom tempo, assim, né? A gente vendo ele do lado direito, na lateral, e gritando para o meu pai acelerar o carro, gritando, porque ele estava, visivelmente, estava perseguindo a gente, né? E ele fazia muito isso, ele desacelerava e acelerava, ele desacelerava para procurar alguma coisa em cima do canavial, e quando parece que percebia que a gente estava um pouquinho distante dele, ele pegava e acelerava com tudo, sabe? E ficava paralelo ao carro. É exatamente como ela falou. Então a gente estava indo do aeroporto, a gente passou um mês no Piauí e a gente estava indo para o aeroporto, né? Tava a família dela levando a gente, eu estava sentado atrás no carro, no meio, assim, né? E em um certo momento da viagem, ali perto do terreno da Convap, assim, já tinha até começado há um certo tempo o terreno da Convap. O irmão dela avistou assim do lado esquerdo, ele estava sentado do lado esquerdo e falou: ali é um avião ali, né? O que tá fazendo ali naquele sentido, sendo que aqui não tem rota, o irmão dela falou. Eu falei: bem, ele deve estar esperando ou vai fazer um posto de emergência ou deve estar esperando uma licença para pousar no aeroporto, porque quando a gente avistou, realmente parecia um avião, porque tinha duas luzes brancas, como um avião, e uma vermelha, e a gente conseguia ver uma lanterna bem forte. Sabe quando o avião vai pousar, aquele farol bem forte que ele solta para iluminar a pista? Então a gente falou: pô, ele ou vai pousar, fazer um pouso de emergência, ou vai esperar alguma licença para pousar, algo do tipo. Só que quando a gente meio que tirava o olho e ficava observando, porque a gente já estava meio desconfiado, aquela lanterna que estava para frente, mirando assim a gente, que dava aquela luz forte assim, na nossa direção, de repente virou para baixo e enfraqueceu, virou uma luz meio azulada, mas na verdade não é azulada, é por causa do contraste com o verde, né, da vegetação. Então ela iluminava uma luz branquinha, bem fraca, para baixo. Ali foi quando eu falei: cara, não é um avião, ou é um helicóptero, ou é um drone, ou outra coisa, porque um avião não faz isso com a lanterna, né? O farol, um farol não desce daquele jeito. E aí a gente começou a desconfiar. E aí foi quando esse possível avião, que a gente até então achava que era um avião, algo do tipo, ele tomou uma direção estranha, como se virasse pra gente assim, e veio na nossa direção. E a gente estava indo reto, ele veio na nossa transversal, assim. Só que ele veio acompanhando meio que por trás do carro, por isso que a gente não viu ele se aproximar. Mas ele veio muito rápido, cara, sei lá quantos quilômetros por hora. Ele veio muito rápido, como se fosse um voo mesmo de um drone, bem suave. E assim, quando a gente se deu conta que ele não estava mais em lugar algum, a gente olhou para cima do capô do carro, ele estava exatamente em cima do carro. E a mais ou menos uns 100 metros de altura, entendeu? A gente calculou mais ou menos uns 100 metros de altura. E era uma nave bem grande, cara. E foi nesse momento que a gente entrou em desespero. Falou: cara, não é um avião, não é um helicóptero. Porque se fosse um helicóptero, a essa altura, ia soltar um barulho muito grande. Um avião, qualquer coisa do tipo. Até mesmo um drone. E aí o silêncio que foi perturbador, porque a gente não via barulho e viu aquele negócio pairando. E quando ele estava bem de baixo, minha esposa falou que viu um metálico, uma coisa metálica. Então eu não consegui ver porque as luzes ofuscavam um pouco, mas eu tive essa sensação também de algo como se fosse um cinza escuro mesmo. Eu não sei dizer que material era, mas um cinza escuro. Prata velho. Isso, E uma luz branca em cada ponta, uma luz vermelha atrás e uma luz azul bem no centro desse triângulo, mais ou menos assim. E era um piscar bem estranho, não era um piscar igual de avião, porque em seguida a gente viajou, né, de avião, então eu fiquei observando bem a luz do avião, como ela pisca meio falhada assim, como se piscasse várias vezes rápido, né? E a dele não, era uma piscada bem enfática assim, sabe? Piscava e voltava, piscava e voltava, piscava e voltava. Bem, então, aí do momento que esse bicho parou em cima da nossa cabeça, que ele pegou a velocidade do carro, que eu falei: não pode ser um avião também, porque o avião não vai voar a 100 km por hora, né? E ele estava bem baixo, ele começou a ir para nossa direita,
certo? No sentido onde estava minha esposa no carro. E aí ele começou a aparecer do lado direito e mais ou menos... aí ele baixou até um pouco a altura. E ele começou a sobrevoar bem na altura das copas das árvores, assim. Então, no canavial. No canavial, mas tinha hora que tinha uma vegetação, que era meio vegetação e entrava o canavial, não era? Então, aí ele intercalava isso. E ele ficou sobrevoando bem embaixo, assim, perto das copas. Até o momento que a gente viu ele a última vez, ele estava quase parando e observando a gente. Meio que a gente sentia isso, né? Que estava observando a gente. E ele foi meio que parando, assim, né? Até o momento que a estrada cobria com a vegetação alta na beira da estrada, a gente perdia a visão dele. Passou-se uns 4 minutos, a gente novamente. Aí quando a gente avistou ele novamente, ele estava um pouco atrás, ainda abaixo, e quase parado assim atrás, andando bem devagar, mas como se estivesse acompanhando a gente, sabe? De longe, isso. Foi algo fantástico, cara. Eu, sinceramente, nunca levei a sério relatos de OVNI. Eu sempre acreditava que existia alguma coisa, mas se fosse que a gente vê, se fosse pra gente ver, a gente veria lá na estratosfera, sei lá, alguma coisa muito distante. Eu imaginava que fosse algo tão próximo da gente. E foi um susto muito grande, tanto que passou-se 16 dias e eu continuo impressionado com isso, assim, mudou a nossa vida por completo, porque eu sinceramente, nunca imaginei que pudesse ser real, assim, isso, tá? Tão real e foi por tanto tempo que a gente viu né, que deu para responder para mim mesmo que não era alucinação, porque foi por tempo suficiente que a gente viu e numa distância também suficiente para provar para a gente mesmo que não era loucura, entendeu? Que era algo real que estava ali e era impressionante. Então, deixa eu terminar de contar, porque teve ainda uma parte bem estranha, cara, que aconteceu, que a gente tem até os vídeos aqui do momento pós-avistamento, vamos dizer assim, né, no carro, tudo. Que foi o seguinte, assim que a gente perdeu ele de vista pela segunda vez, a gente percebeu que atrás da gente vinha um carro, que até então era um carro, mas só que esse carro tinha uma lanterna bem estranha, cara. Era uma luz de LED branca bem forte, entendeu? E aí eu sei que na minha cabeça eu falei, deve ser grande, deve ser até uma picape, que a gente falava, não, alguma picape parou lá atrás. E foi assim, assim que a gente observou essa luz, ela parou na estrada. Aí a gente ficou encorajado, a gente, vamos parar o carro. Vamos parar, porque ou ele tá vendo, né? Ou ele tá vendo alguma coisa, ou ele tá sendo raptado, sei lá, ou sendo abduzido, alguma coisa aconteceu com aquele cara, né? Pra ele ter parado na estrada de noite, aquela hora, sozinho, né? Só tinha nós. A gente viu ele na lateral. Isso. A gente tinha perdido. Eu expliquei pra ele. Aí então a gente perdeu essa nave de visão e apareceu esse carro, né? Suposto carro também. No meio E aí a gente parou o carro. E falou, vamos esperar ele, né? Ultrapassar a gente. E a gente ficou uns 5 minutos parado na estrada, esperando essas luzes se movimentar. E cara, nada de movimentar. O carro ficou. Então a gente esperou por 5 minutos esse carro passar a gente, pra gente até perguntar se ele tinha visto alguma coisa e tal. E não passou. Aí assim que a gente deu mais ou menos 5 minutos, passou uma picape. Realmente era uma picape com a luz amarela e tal. E ultrapassou as luzes, entendeu? E aí a gente falou, vamos esperar esse cara e tentar conversar com ele. Só que quando esse cara passou por nós, cara, ele passou rasgando, entendeu? Ele ultrapassou a gente rasgando e foi embora. E aí a gente ficou encucado. Essa luz que parou atrás do carro não era uma luz normal. Não era um carro, provavelmente, entendeu? A gente ficou encucado com isso. E nos áudios a gente até fica falando isso no carro. Não é um carro essas luzes. E assim, a gente ficou obviamente na dúvida. Isso aí não tem como afirmar que era um OVNI ou nada. Mas a gente ficou com essa dúvida. E esse carro nunca mais passou a gente. A gente veio na estrada bem devagar, a 60 por hora, mais ou menos. E depois passou até uns carros até a gente chegar ao aeroporto. Ultrapassou a gente, menos essa luz branca e forte que eu vi, entendeu? Cara, eu comecei a sonhar todos os dias depois que aconteceu isso. Minha esposa também. Só que diferente dela, eu nunca consigo lembrar de nenhum sonho que eu tenho, cara.
eu sempre sonho e é relacionado com isso, com o dia. Porque assim, foi um choque muito grande, cara, pra mim, mesmo que eu fiquei assim mais apaixonado do que com medo assim no momento e depois também fiquei fascinado, né, por aquilo. Mas, cara, é uma espécie de um choque muito grande assim na cabeça da gente. A gente fica meio abobalhado, meio alucinado, entendeu? E foi isso que aconteceu. Marca no corpo a gente não teve. Eu também senti fraqueza nos dias posteriores, mas eu achava que era por causa da própria viagem e tal. E a gente até se alimentou bastante com beterraba e cenoura, porque eu falei, meu, se foi alguma coisa que tirou meu sangue, eu vou tentar repor de novo. Mas a gente sente um pouco estranho. E a mente, assim, transformada. Não sei nem se dizer se é só por causa do que a gente viu, mas a gente mudou totalmente, assim, a nossa cabeça e tal. E a luz dele realmente estava ligada entre a gente, em cima da gente. Só que quando a gente estava andando com o carro, a luz do carro também estava acesa e o farol estava aceso, então a gente não conseguiu perceber nitidamente essa luz da gente. Mas eu tenho certeza que ele veio com a luz em cima, cara. A gente chegou exatamente no horário certo no aeroporto. A gente teve assim uma certa. É como se um choque, né, cara? Parece um trauma, assim, alguma coisa meio forte que deixa a gente meio abobalhado. Parece que a gente está sob efeito de algum alucinógeno, assim, uma coisa muito intensa. Mas para dizer que se a gente adormeceu nesses pequenos segundos, assim, é muito difícil saber, né? Nesse tempo que a luz estava em cima da gente. Eu não sei dizer, mas acho que não. Eu acredito que não. Olha, o meu irmão fala que a sensação foi que o carro não andava, que a gente acelerava e que o carro não andava. E meu irmão e minha mãe teve essa sensação, que parece que uma hora o carro ia aí como se o carro estivesse flutuando. Mas eu acho que isso não aconteceu, porque eu estava o tempo todo olhando para a rodovia com medo de sofrer um acidente também. Olhava para o objeto e para a rodovia, para o objeto e para a rodovia. Eu não percebi isso. Eu realmente acho que isso é impressão deles. Na verdade, eu descarto essa possibilidade do carro estar, sei lá, flutuando. O meu pai também não, né? Porque ele estava no volante, o amigo também não. Eu acho que foi por causa do medo, do pânico que eles tiveram essa impressão. Porque a gente queria tanto sair dali, sair daquela situação, que parecia que o carro não estava andando. Mas eu acho que é porque o objeto estava acompanhando. Depois que isso aconteceu, a gente ficou bem aéreo, muito aéreo. Eu não sei se pelo fato de a gente ser tão cético, porque eu sou muito cética mesmo. A gente nunca acreditou nessas coisas. A gente respeitava muito o relato das pessoas, a gente já ouviu muitos relatos. A gente sempre respeitou, sempre ouviu e sempre considerou o que as pessoas falavam. Mas acreditar mesmo, a gente, enfim, a gente achava que era realmente coisa de filme até acontecer com a gente. A gente já repetiu essa história tantas e tantas vezes, entre nós 5, telefonando e falando, enfim, colocando no viva voz, todo mundo comentando o que viu, e a gente recolhendo esses detalhes. E realmente tudo bate com o que a gente viu, ninguém entrou em contradição. E, enfim, e depois disso que ocorreu, eu senti muita fraqueza. Talvez por isso que eu te falei, por eu ser tão cética e ter visto aquilo na minha frente, algo tão surreal, isso deve ter mexido com o meu emocional, com o meu psicológico. Eu acredito que tenha sido isso. E por isso eu fiquei fisicamente. Sim, tá bom. E por isso talvez eu fiquei fisicamente, mentalmente abalada. E aí eu tive algumas crises de medo. E até hoje, por exemplo, eu não vou na cozinha sozinha. Eu não vou no banheiro sozinha. Eu assumo, eu sou uma pessoa muito medrosa. Mas eu sonho todo dia com isso, mas eu não consigo lembrar, igual o Hamilton falou. Meu irmão falou assim, olha, o meu irmão só ficou com medo quando o negócio pairou em cima do carro, etc e tal. O meu irmão vê muito, ele vê o tempo todo. Eu não sei se a gente viu porque o meu irmão estava dentro do carro. Bem, eu acho que meu marido vai falar melhor de algumas coisas que meu irmão tem viu desde a infância. Meu irmão fala que já tentou, a gente morava em Sorocaba quando a gente era pequeno, né? Sorocaba, São Paulo. E meu irmão fala, ele jura que tentaram abduzir ele quando ele estava dormindo. E a gente nunca acreditou nessa história, nunca. Porque ele tem paralisia do sono realmente. E tudo que ele descrevia
era característica da paralisia do sono. Só que ele fala, eu sei que não era paralisia do sono. Eu sei que esse ser tentou me abduzir quando eu era criança. E meu irmão vê constantemente naves, sabe? E só que a gente nunca acreditou. A gente fala, é paralisia do sono, é paralisia do sono. Então eu não sei se isso apareceu, porque meu irmão sempre vê. Ele faz história aí na UESP, e ele vem da UESP mais ou menos 11h30. Ele sempre vê na Covap. Ele vê, a maioria das vezes eu vejo. Mas dessa forma, essa experiência que a gente passou, eu nunca passei. Mas ele já viu, por exemplo, um bombeiro, ele já viu a luz do dia e parece que quer se comunicar com ele, sabe? Eu não entendo. Enfim, o Hamilton vai te falar melhor sobre essas questões do meu irmão, porque ele conversou com meu irmão, enfim. Teve uma hora que a nave, ela cruzou, nos acompanhando, ela cruzou uma rua de terra. E que eu acho que levava algum povoado por ali. Só que a gente conversando, aí no momento mais à frente, as copas da árvore saíram do nosso campo de visão e ficou meio que um campo aberto. E tinha uma rua bem estreita, totalmente escura. A gente só viu que era uma rua de terra, porque tinha uma luz amarela em cima, pairada, em cima dessa rua de terra. Como se tivesse, sei lá, convidando a gente a entrar naquela rua, sabe? A gente começou a ter a impressão que era isso, porque parecia que estava tentando se comunicar com a gente, porque em nenhum momento, eu acho que eles não fizeram nada com a gente, porque em nenhum momento eles foram hostis ao ponto de tentar atacar ou qualquer coisa do tipo. Parece que eles estavam tentando fazer contato, falar, vem aqui, né? Vem aqui. E essa luz parada em cima da estrada parecia que estava querendo mostrar pra gente que eles estavam ali. E a luz que apareceu atrás da gente, na rodovia, que a gente achava que era um carro, também parece que estava convidando a gente a parar e a fazer o retorno. E voltar, né? Enfim, essa picape que ultrapassou essa luz, como tu falou, a gente parou para tentar conversar com eles, só que eles parece que estavam tão desesperados que eles... Né? Parece que é uma pessoa sozinha. Parece que era uma pessoa sozinha. Parece que ele estava tão apavorado que a pessoa passou com tudo entre a gente, ultrapassou a gente, nosso carro estava parado, e se mandou assim, cantando o pneu mesmo. E a gente viu ele ultrapassar essa luz branca que eu te falei que ficou na estrada. Ele parou atrás, não foi? Ele ficou um tempo parado atrás dessa luz e depois ele ultrapassou com tudo ela. Eu tenho quase certeza que aquilo também era algum OVNI, uma luz. Sonda, não sei. Sabe por quê? Porque não era nave. Não era a nave. A nave era muito grande para ficar... Essa nave ir tão próxima assim da gente. Porque dava para ver as luzes e era uma região que já tinha alguns postes de iluminação, enfim, e postes de energia. E assim, o que eu vi em Cista de Terra, eu e meu irmão vimos, parecia muito ser uma sonda. Porque eu também tenho a impressão que se fosse uma nave, a gente ia ver a dimensão dela. E a estrada de terra era estreita, entende? As luzes que apareceu atrás da gente também pareceu ser sonda. Porque eram as mesmas luzes que estavam na estrada de terra. E aí, quando essas luzes... Foi a última vez que a gente avistou lateralmente a aeronave que estava perseguindo a gente. A gente seguiu um pouquinho mais à frente e de repente apareceu essas duas luzes na BR atrás da gente, parada. Na hora que parou, a gente pensou assim, meu Deus, alguém parou, né, de carro, vão fazer alguma coisa com eles, A gente até pensou em voltar para tentar ajudar, ou sei lá o que. A gente resolveu parar o carro para ver o que ia acontecer. E aquelas luzes não se moviam, a gente começou a estranhar que não era um carro. Foi quando esse carro ultrapassou, enfim. Então, o Hamilton queria parar o carro. O Hamilton para o carro, e meu irmão não queria parar o carro. E olha que meu irmão é acostumado a ver essas coisas. E ele ficou apavorado, ver de perto mesmo. Enfim, e meu irmão falou assim, não para, pelo amor de Deus, não para, vai, porque meu irmão ficou com medo e meu pai não ia parar. Mas o Hamilton teria parado, teria descido, ele queria entrar na estrada de terra onde estava a luz, pairando, enfim. E... Fora isso, outra situação em outra estrada de terra foi que a nave veio seguindo a gente e ela meio que foi reduzindo a velocidade, pairando em cima também, mas essa era a nave, pairando em cima da estrada de terra. Foi na hora que o Hamilton falou, embica o carro aqui na esquina e vamos ficar de frente a frente com ela, né? E ninguém do carro queria, era só ele que queria, então, tipo, era 4 contra 1, né?
E a gente, não, tá maluco, não, a gente não vai fazer isso. E a gente acabou, enfim, eu acho que a gente não... a gente tava muito apavorado, né? A gente não ia fazer isso. O Hamilton tava mais em êxtase, assim, querendo saber o que era e querendo ir lá pra ver o que tinha dentro, enfim. Mas eu não teria essa coragem. Olha, pois é, e uma coisa bem também bizarra que a gente tava comentando, assim, foi o seguinte, cara. Quando o objeto apareceu, a gente tava falando sobre OVNI. O irmão dela vê muita coisa, e inclusive ele estava contando no carro, nesse exato momento, que ele via quando era criança. Ele viu, não é que ele via, ele viu, né? Um ser amarelo e tal. A Cássia pode até explicar melhor esse relato que ele tem. E a gente tava falando, não, cara, isso aí é paralisia do sono. Eu também tinha algo parecido na infância e tal. E às vezes eu tenho isso e tal. E a gente tentando convencer ele que era paralisia do sono. Ele falou, não, não é. Não é paralisia do sono. Eu tenho paralisia do sono, ele falando, né? Eu tenho paralisia do sono e eu sei distinguir quando é e quando não é. E ele falou que queria fazer uma regressão com um psicanalista, se possível, para poder ver o que tinha acontecido naquela época com ele, porque ele jura pra gente que não foi paralisia do sono. E, cara, foi praticamente nesse momento que ele olhou pro lado esquerdo e ele avistou. Ele falou assim pra gente, não, eu senti vontade de olhar, você estava olhando, procurando alguma coisa, eu olhei pro céu e foi quando ele avistou, ele foi o primeiro a avistar, entendeu? E aí foi quando a gente começou a discussão, não é avião, não é avião, entendeu? Mas foi curioso que a gente estava comentando justamente sobre OVNI, assim, quando ele apareceu. Parece que ele surgiu, né? E realmente, cara, a gente tinha a sensação, eu tive a sensação que ele convidou a gente pra, sei lá, pra alguma coisa, entendeu? Parecia que ele tava querendo se aparecer pra gente ir até ele, talvez, alguma coisa do tipo, Mas foi algo muito extraordinário, cara. Meu irmão, ele não conta pra ninguém que vê. Ele é uma pessoa muito fechada, muito calada. Ele não conta mesmo também pra não servir de chacota, enfim. Às vezes ele conta pra gente quando ele filma. Eu já vi ele filmando coisa muito estranha na Covap. Realmente, objetos parando, luzes pairando. Eu não tenho mais esses vídeos porque tá no celular meu que pifou. Enfim. Mas ele só conta quando ele filma. Ele falou pra gente, quando eu sempre vejo, a maioria das coisas que eu vejo eu nem conto, porque eu sei que vocês não vão acreditar. Eu só conto quando eu filmo. E olha o que aconteceu, que estranho. Meu irmão estava dentro de casa e meu pai tinha saído de moto com a minha mãe. E aí, meu irmão disse que daqui a pouco meu pai bate no portão gritando, Anderson, socorro, abre a porta. E meu irmão disse que saiu do quarto no desespero, pegou a chave e correu. Ele disse que no que correu, que abriu o portão, o cadeado e abriu o portão, não tinha ninguém. Não tinha ninguém na rua, não tinha meu pai nem minha mãe, porque minha mãe estava na garupa do meu pai. E aí ele disse que olhou assim, tinha um bumerangue prateado, pairado. E ele disse que deu para ver a abertura do bumerangue, de tão próximo que estava. Estava pairado em cima do mato. Era uma nave grande, era um prata claro. O sol, era 5 horas da tarde, o sol estava baixando e estava refletindo o real desse bumerangue. Enfim, dessa nave em formato de bumerangue. Ele disse que tinha uma roda embaixo também, né, do bumerangue. Tinha um, como se fosse... Eu não sei se... Ele explica, eu não sei que formato é esse que ele explica. Eu só entendo que havia um bumerangue, mas tinha algum outro formato embaixo dele, alguma coisa assim. Ele disse que viu a abertura, então assim, estava muito próximo. E eu falei, ele se mexia? Ele falou, às vezes ele ficava parado e às vezes ele meio que se mexia. E aí ele disse que viu a abertura como se fosse janelas, uma abertura assim, só que ele falou que não viu nada dentro. Não tinha, tipo, seres nenhum dentro, só a abertura. E aquilo ficou por muito tempo. Isso era dentro do... Porque tinha uma quinta que chama, né? Um terreno grande de mato, de matagal. E aí ele ficou observando isso no terreno pertinho dele. E ele disse que tirou várias fotos, mas nenhuma ficou nítida. E ele apagou. Ele falou assim, eu só não te contei isso porque não ficou nítido na foto e tu não ia acreditar. Então eu acabei apagando, deixando no celular. Ele falou que às vezes quando ele olha tem uma sonda, como se fosse uma sonda ou uma bola de fogo, e de repente ela se manda, sabe? Aí eu falei, nossa, quando você vem da van, ele vem da van com vários alunos, você mostra para os alunos? Ele falou que mostra. E a maioria das vezes os alunos se mostram meio desinteressados com a luz. E ele fica olhando, né? Ele fica observando. Tem uma amiga dele que também
vê bastante. Eu acho que é porque observa bastante, se interessa pelo assunto. Tem gente que não se interessa. E vê, ela também vê na região da Convap. E quando a gente desesperado querendo saber o que era, a gente pensava, meu Deus, pra quem que a gente vai contar isso? Que resposta a gente vai ter, né? Com quem a gente pode compartilhar isso? E a gente foi conhecendo pessoas na cidade que viram. No dia seguinte, minha família toda ficou sabendo. Enfim, meu tio levou até a minha casa um rapaz, amigo dele, que quando era criança foi recolher coco babaçu com a mãe dele, na região de União, ali mesmo. E eu acho que ele tinha uns 10 anos. Ele falou que desceu uma nave prateada, redonda, e saiu um ser de dentro. E ele disse que estava assim, pertinho deles. Eles se esconderam dentro da moita e ficaram observando. Ele disse que era um ser. Lembra exatamente os olhos meio compridos. Eu acho que ele descreveu um Grey, né? Que chama de Grey. Eu acho que foi isso. Ele falou que o pânico dele era tanto que ele queria sopar um berro. Só que a mãe dele segurou ele e tampou a boca dele. E ele falou que foi uma das piores coisas que ele já viu na vida dele. Ficou muito traumatizado, enfim. E aí a gente foi conversando, nossos vizinhos foram contando coisas. Nossa, eu vi isso, nossa, eu já fui perseguido por uma sonda. E parece que todo mundo já passou por uma experiência dessa naquela cidade. Porque todo mundo, minha amiga, eu conversei, amiga, aconteceu isso. Ela falou, nossa, eu vi uma luz na beira do rio, enorme, com mais 3 pessoas. Ela falou que a luz fazia vários formatos, ela não era só uma luz, ela era um objeto que tinha uma luz, mas ele se transformava e virava vários formatos. E também ela contou que a amiga dela viu uma nave triangular, mas com luzes verdes. Era uma nave verde, eu não sei, ela não soube assim explicar direito. Ela falou que era nave verde triangular imensa. A que a gente viu não tinha luzes verdes, tinha luz branca, vermelha e azul. E a gente começou a cavar, e quanto mais a gente cavava para descobrir, mais a gente descobria coisas das pessoas, que as pessoas contam. Na região onde a gente mora, ali no meu bairro, meu pai e minha mãe já viram, minha mãe já viu, meu irmão já viu, inclusive foi onde ele viu o bumerangue, que é na rua, é próximo da Praça da Igreja, é no bairro São Pedro, enfim. Olha, a gente desenhou a nave era assim, só que não tinha tanto essa luminosidade, esses raios de luz, esses feixinhos de luz que estão saindo das luzes, não era assim. Ela era uma luz mesmo forte. Olha, tem um relato do meu avô também. Meu avô era vaqueiro, caçador, e ele estava na mata sozinho, não lembro se com a bicicleta dele ou no cavalo. E aí ele disse que andando na beira da estrada, e de um lado era mata e de outro mata. Ele disse que entrou dentro da mata, uma coisa assim, e de repente tinha uma nave redonda, parecia um prato. Ele falou que era tão grande que aquilo passou por cima dele e fez uma sombra. Por cima dele, por cima da estrada, no clarão da lua. Passou por cima dele, enfim. Ele disse que olhando pra cima, demorou, sabe? Ele disse que não via nem o céu, via só aquele negócio gigante. Isso aí na região de União, enfim. E ele disse que passou e foi embora. Seguiu o percurso do rio e foi embora. E parece que estava com as luzes apagadas. Ou estava com algumas luzes amarelas acesas, eu não lembro. Minha avó sabe, meu avô já morreu, né? Minha avó sabe. E a gente sempre achou muito interessante, porque meu avô nunca foi de mentir, sempre foi uma pessoa muito honesta. Não tinha por que ele inventar essa história. As pessoas mentem, a gente sabe, né? Muita gente inventa história. Mas meu avô não ia contar uma mentira dessa pra gente, então a gente sempre acreditou, mas não sabia explicar. Aí depois eu descobri que da região de União não sei se você conhece Povoado de Novo Nilo, ali naqueles interiores, Bandeira, eu vi que vocês foram na Bandeira também. Enfim, eu vi gente de lá, tenho familiares que moram na Bandeira, moram em Novo Nilo, eles contaram que já viram. Uma amiga da minha amiga falou que viu no sítio dela, entre União e Novo Nilo, uma nave que era gigantesca. Ela disse que correu para pegar a câmera e quando ela foi tirar foto, ela disse que a câmera estragou, a câmera pifou do nada, ela não conseguiu registrar. E ela disse que até hoje tem a câmera guardada e nunca mais voltou a funcionar. Então, algo bem, bem recorrente, assim. Bem, o mais triste de tudo é que a gente filmou. A gente filmou 2 minutos
dava para ver as luzes, estava bem próximo no vídeo, enfim. Só que o Hamilton, na hora de salvar, ele apertou no botão de desligar. Não para desligar, mas ele só deu um clique. Eu acho que no nervosismo e tal, ele deu um clique e apagou a luz da tela. E quando a gente ligou de novo, não tinha salvo. Mas eu acho que é uma questão mesmo de, sei lá, problema do celular, sabe? Eu não sei se todo celular é assim, quando aperta uma vez no botão de desligar, quando apaga a tela, ele para de filmar. Eu acho que deve ser isso, interrompe o vídeo, né? E foi isso que aconteceu, que a gente tem quase certeza, não, a gente tem certeza que aconteceu, né, Hamilton? Deixa eu falar pra ele. Essa coisa do celular também foi curiosa, mas foi assim, eu sou canhoto, né, cara, e eu peguei a mão esquerda, na hora eu tirei o celular, né, abri, ele tava dentro de uma, é necessaire que chama aquelas bolsinhas, né? Uma carteirazinha, né? Aí eu puxei o celular, abri o zíper com a mão direita, puxei com a mão esquerda. E o meu telefone é aquele Moto Z Play 2 e o power dele fica do lado direito, assim, do celular, né? E aí eu comecei a filmar, dei rec e comecei a filmar. E dava pra ver, eu tava vendo ele pela tela do celular, cara. Eu tinha mais de... eu lembro a última vez que eu prestei atenção, tinha mais de 1 minuto e 40 de vídeo, a gente filmando ele. E o power ficou pra baixo, junto com o meu dedão da mão direita. Aí foi na hora que a gente tava muito nervoso e eu apertei o power, mas assim, foi meio sem querer, acho que foi no balançar do carro. Por causa da tensão do momento, né? E aí eu dei essa vacilada, cara. Eu acredito que não foi nada sobrenatural que fez eu não gravar o celular, mas foi isso que aconteceu, sabe? Eu dei o azar de apertar o power ao invés de ir na telinha e apertar o stop, entendeu? Aí não gravou. Foi realmente uma pena a gente ter perdido esse vídeo. Meu pai até se exaltou na hora e começou a gravar essa Na segunda vez eu tava tremendo tanto, eu tava tão tenso que eu não conseguia sacar o celular assim e ligar aí, sabe? E na hora que eu consegui, as copas das árvores já tava em cima, eu caramba, não vou conseguir gravar. E acabei não conseguindo mesmo, cara. Mas eu tava na hora, porque foi por tanto tempo que ele percorreu que dava pra ver o que ele tava fazendo, enfim. O pouso dele, e não foi algo assim rápido, ele ficou por minutos, enfim. E na hora que o Hamilton estava gravando, eu estava olhando, eu estava me segurando para não entrar num estado de... para não perder os sentidos mesmo. Um pânico forte a ponto de perder os sentidos. Eu estava em pânico, com muito medo da gente não conseguir sair dali. E, enfim, depois eu fiquei muito triste, muito mal por ter visto aquilo. Eu falava assim, eu não queria ter visto isso, eu não queria ter passado por isso. Eu não pedi para passar por isso, porque isso me afetou de uma forma. Cara, uma pena mesmo a gente não ter gravado. Uma pena mesmo não ter gravado isso, porque ficou tudo no celular. Ficou tudo, ele estava muito próximo, dava pra ver direitinho no celular as luzes fortes, enfim, que ele estava bem próximo. Tava tudo no vídeo, as luzes dele, a luz que direcionada para baixo, que iluminava o matagal, tudo, ele seguindo a gente lateralmente, estava tudo lá. Eu acho que foi realmente vacilo do Hamilton em ter apertado em salvar e ter apertado no power. Pois é, cara, eu acho que se eu tivesse essas imagens aí, com certeza seria algo que ia rodar o mundo inteiro, porque a proximidade que tava, assim, foi coisa de louco, assim, cara. Mas o frio na barriga foi maior, assim, deixou a gente meio anestesiado e eu acabei ficando muito nervoso e não consegui gravar. A gente se sente muito mudado. O Hamilton até falou, um dia desses ele falou assim, que ele se sentia muito mudado, nem para melhor, nem para pior, só mudado. E eu também me senti assim, muito mudada. A gente abriu a mente para pensar que talvez o mundo não seja realmente como a gente acha que seja. Que a gente sabe que bem, o universo é misterioso e tudo é muito, muito complexo de ser entendido. Caramba, tá filmando. Não, tá vindo muito carro atrás da gente, não vão pegar a gente não. Ai, que medo, nossa, chega o coração sai pela boca. Cara. Atrás de nós tem carro, tem? A segunda. Tem não. Será? Tá fazendo o quê aí?
Gente, parece que ele tá vindo atrás da gente. Não vi não, ele tava no ar até agora, ele tava baixo. Nossa, meu coração voltou a acelerar de novo. Ah, perdão. Meu, mas não perde. Ih, pai, perdeu. Nossa. Perdeu. Eita! Ah, não, que susto. Era uma estrela. Vê se ele não vai cruzar nossa cabeça de novo. Olha pra trás, mano. Só olha pra trás. Tem carro vindo ali. Se quiser pegar, nós tem que pegar um monte de gente também. Não, Pai, para aqui, pai, ó. Aqui, ó. não, Dá não pra para ver não, não direito. precisa parar não, ó. A luz. Gente, É. hã? Vem. Tá parado. Tá onde? Não parou, parece. Para, pai. Né, lua, né? O carro Semáforo. tá parado. Parou, pai. Para. Ele parou. O carro parou. Ou ouviu ou ele estava tocando. O carro parou. O carro tá parado no meio da estrada, se liga. Isso aí não é lâmpada, não? Não é lâmpada, não, isso aí? Quando se o carro passar pela gente, buzina e pergunta se vocês viram alguma coisa. Não é carro, não, né? É carro, o carro tava parado. Será que não é lâmpada? É, ó. Agora alguém vai ultrapassar, ó. Bora acompanhar aí, que nós vamos juntos, vamos pegar nós. Alguém ultrapassou, tá vendo? Mas o carro ficou parado lá, ó. Aquele carro tá parado lá. Meu, bicho é muito rápido, hein? Mano, coisa, velho. Vocês viram onde é que ele tava? O pai podia ter parado também. Parece Espera que esse carro de ferro agora. Pera lá, pai. Assim, ó. Eu olhei, tava quadrado. Tava. Tava, velho. Tava contando tempo. Eu não sei se no final eu. Anderson, ele foi muito Mano, rápido de lá no final, pra aqui. na hora que a Foi gente olhou, muito ele tava rápido. parece que ele tava baixado, assim, na altura da montanha. Na hora que nós que ele parou pela parte que ele passou por cima dele e começou a vir devagarzinho. Que é aquilo, gente? Hã? Ainda bem que passou um monte de gente. Ai, não, pai. Aqui pra frente não apareceu. O que foi, amigo? Não, eu tava vendo uma luz piscando lá no fundo, na lanterna. Eu tô brisando. Nunca mais quero ver isso na minha vida. Não, cara, você é louco. Se fosse eu, tivesse só eu não tenho medo não, cara. Eu ia descer. Eu ia descer ali, cara, pra filmar aquilo, velho. Um monte de óleo. Bora voltar só pra pular pra Meu, ver? que louco, cara. Eu ficava ali bem pouco, queria ver ele, queria chegar perto, né? Até ele me matar. O que eu vi, a azulzão é 20, então é 10 vezes mais que isso aí. Mostra aí pra você pra achar que Ele tava parado lá, não. Vamos parar aqui. fala pra eles que nós vimos óbvio. Já que eles costumam ver. Essa música é a sua voz, né?